Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Agradecemos ao Senhor por mais um dia. E eu sou grato ao Senhor por mais uma oportunidade de estar sendo instrumento na mão do Senhor. Que o Senhor só fale aquilo que venha dele, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nesta noite, eu vou ser bem breve, eu prometo para vocês nesta noite. Eu vou ler o livro do profeta Jeremias, vou ler apenas um versículo, o versículo da campanha. E a gente vai entrar apenas em 3 pontos. Eu estava ontem à noite estudando até mais ou menos 12h30, 1h da manhã. E eu lembrava desde a semana passada, quando eu estava pregando em Parazinho, que aí ontem o pastor, no domingo o pastor comprovou aqui, dizendo mais uma vez que o Senhor, Ele fala conosco de maneira simples, louvado seja o nome do Senhor. Não precisa você ser tão eloquente, porque o que faz a diferença não é as palavras que você fala, louvado seja o nome do Senhor. O que faz a diferença é a presença que você carrega, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler capítulo 18 de Jeremias, apenas o versículo 2, louvado seja o nome do Senhor. Jeremias 18, o tema da campanha. Jeremias 18, versículo 2. Todos encontraram, amém? Quem não encontrou, diga: espere por mim que eu espero. Amém? Passamos a ler, a minha Bíblia na tradução King James diz assim: levanta-te, desce à casa do oleiro, e eu farei ouvir as minhas palavras. A tradução de Ivan Almeida corrigida é do mesmo jeito. Graças a Deus. Quem entendeu, diga graças a Deus. Amém? O Senhor tem grandes coisas para falar no meio de nós hoje à noite. O texto que a gente leu, eu quero falar para você nesta noite que o texto que a gente leu, ele se encontra no maior declínio de Israel. O texto que a gente leu é um dos momentos mais profundos da Bíblia Sagrada, onde o Senhor, Ele chama o profeta Jeremias. E eu não vou falar aqui sobre o seu chamado do capítulo 1, onde todo mundo conhece. Faz 10 anos que eu sou evangélico, e antes de eu ser crente, eu já escutava a profecia de Jeremias capítulo 18 a respeito de um vaso e de um oleiro. Mas o que é que o Senhor quer nos dizer nesta noite? O vaso é quem? O vaso é nós, e o oleiro é quem? É Deus. O Senhor queria tratar de maneira simples também com aquele povo de Israel. Assim como o Senhor Jesus, Ele trata de maneira simples no Novo Testamento, dizendo que: ei, o meu reino é semelhante a uma pérola preciosa, que aqueles que guardar, herdarão a coroa da vida e guardarão até o fim. O Senhor quer nos tratar de maneira simples. Era isso que Deus queria tratar com o povo de Israel. Queria falar com eles algo que eles conheciam. Muitas vezes o Senhor quer falar conosco algo que a gente conhece, algo simples. A gente que bota dificuldade nas coisas. E era isso que o Senhor levantou Jeremias no meio de um povo caótico, de meio de um povo sem vergonha, vamos dizer assim, de meio de um povo prostituto. Porque o profeta Ezequiel, ele diz: ei, vocês são pior do que uma baga, pior do que uma prostituta, porque a prostituta se vende por dinheiro, e vocês me trocam por qualquer coisa. O povo de Israel se encontrava num momento tão caótico, que o profeta Jeremias, ele olha e diz assim, no capítulo de número 9: eu queria, Senhor, que a minha cabeça fosse que nem uma torre de águas, e os meus olhos chorassem para os mortos da casa de Sião. Jeremias vai mais na frente, no capítulo 15, ele diz: ei, Senhor, coitado da minha mãe, que ela teve um filho, ela deu à luz a um filho, que esse filho é só angústia e contenda. Aí o Senhor mais na frente, o Senhor repete aquilo que ele disse no capítulo 1 do versículo de número 19: ei, Jeremias, eu vou te fazer como um muro forte, como uma cidade fortificada. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor.
Eu vou falar com você apenas a respeito de 3 verbos hoje à noite. Esses verbos, o versículo de número 2. Levante, desça e escute, ouve. O Senhor quer tratar contigo apenas em 3 verbos nesta noite. A palavra levantar que o Senhor queria usar através de Jeremias é uma palavra não de confrontamento, e sim uma palavra de posicionamento. Por que, irmão Sueldes, posicionamento? Porque muitas vezes o Senhor quer falar conosco, e muitas vezes o Senhor quer nos tratar para transmitir algo para alguém. Mas antes que Ele trate com o povo, o Senhor, Ele trata primeiro conosco para levar a mensagem a outras pessoas. Como assim, irmão Sueldes? O povo de hoje em dia tem dado um evangelho muito defasado, meio defasado, que quer ser usado de todas as formas. Pessoas que estão vivendo pior do que a situação de Israel naquele tempo, mas querem levantar a mão e dizer assim: Senhor, cura, salva, liberta, e o Senhor usar. Muitas vezes o Senhor usa porque Ele é infinito em misericórdia, mas várias vezes o Senhor usa, como Ele disse em Gênesis capítulo 21, a Agar sai errante no meio do deserto. Ele diz: ei, Agar, para onde é que você vai, mulher? A Bíblia diz que Agar deixa o seu filho, distancia um tiro de pedra do seu filho. A Bíblia diz que ela olha e diz assim: eu vou se afastar do meu filho para não ver ele morrendo. Mas dos altos céus clama uma voz dizendo: ei, mulher, não chores, mulher. Eu ouvi a voz do menino. Mas antes do Senhor dizer alguma coisa a ela, diz assim: Agar, levanta-se, Agar, e não chores mais, mulher. Pegue o teu filho e volta. Porque primeiro, antes que o Senhor te use, Ele quer que você se levante. Antes que o Senhor te use, Ele quer que você tome posição. Essa palavra começou a remoer dentro de mim. Sueldes, tome posição, meu querido. Essa palavra é para mim. O Senhor levanta um líder e diz assim: ei, Josué, meu servo Moisés morreu. Se levante, que eu vou fazer você passar o Jordão. Antes que o Senhor te use, Ele quer que você se levante. O Senhor não usa pessoas de todas as formas, não. Acabou aquele tempo de Balaão, de o Senhor usar burra. O Senhor usa eu e você, porque nós somos instrumentos na mão dEle. Se levante. Se levante, tome posição. O problema é que a gente quer servir a Deus de todas as formas. Só que se lembre como o profeta Jeremias disse: ei, acima de tudo vocês são um vaso. E a mensagem que eu quero trazer hoje à noite é a essência do vaso. O que é que tem dentro do vaso para ser a sua principal essência? A principal essência que tem dentro de nós, a Bíblia diz que é a adoração. Me prove, irmão Sueldo, dentro da Bíblia. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A Bíblia diz que ninguém dava crédito para Cristo. A mulher entra dentro da casa e todo mundo fica meio apavorado. Ela derrama um vaso de alabastro, começa a ungir Cristo e enxugar os seus pés com os seus cabelos. Era aquilo que ela tinha dentro do vaso dela. O que é que você tem dentro do seu vaso? O Senhor, usando o apóstolo Paulo, escrevendo a Coríntios na sua segunda carta, no capítulo 4, na altura do versículo 7, ele diz assim: ei, nós temos um tesouro dentro de nós, e o vaso é de barro, para que eu e você saiba que quem tem o poder de todas as coisas é aquele que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, usando o profeta Isaías, capítulo de número 64, versículo 8, o profeta diz assim: Senhor, Yahvé, Tu és o nosso Pai, e nós somos um vaso de barro, e Tu és o nosso oleiro. Faz uma obra nas Tuas mãos, Senhor. Eu e você somos obra-prima do nosso mestre, louvado seja o nome do Senhor.
Talvez eu esteja pregando aqui para pessoas que chegaram aqui igual a mim, que nem um caco quebrado, todo moído. Eu estava imaginando o irmão Ricardo trabalhando naquela construção, ele rebola as telhas caem e se despedaçam. Era isso que Cristo queria dizer, era isso que Deus queria falar ao povo de Israel. Eu pego vocês despedaçados e faço da maneira do que eu quero, louvado seja o nome do Senhor. Só que para mim fazer isso com vocês, depois que vocês levantarem, vocês têm que descer. Muitas vezes a gente fica olhando e acha que Deus é meio doido, não é? O profeta mesmo Jeremias, ele diz assim: ei, o nosso Deus, ele é meio diferente, ele pega aquelas pessoas que não são, para confundir aquelas que são. O nosso Deus não quer saber se você estudou pouco ou muito, não, meu querido. Para o nosso Deus usar você, basta apenas você abrir a sua boca e dar lugar ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus, Ele não precisou de faculdade nenhuma, não, porque Ele tem todas as coisas na palma das suas mãos, louvado seja o nome do Senhor. Ele se levanta para o profeta e diz assim: ei, se levante e desça. O interessante de Cristo é que muitas vezes Ele dá o endereço certo, mas muitas vezes o Senhor não dá endereço algum. Ele se virou para Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele dá um rumo a Abraão, mas não diz o endereço. Ele se levanta em Atos, no capítulo 9, na altura do versículo 14, 15, e diz assim: Ananias, você vai dobrar uma rua, e o nome da rua é a rua chamada direita. Quando você chega lá, tem um homem chamado Saulo de Tarso, Ananias. Para uns o Senhor dá um endereço, e para outros o Senhor não dá nada. Para uns Deus se revela com profecia, para outros o Senhor se revela no louvor, para outros o Senhor se revela em revelações, para outros o Senhor se revela em sonhos, em visões. Mas aqui para Jeremias o Senhor queria se dizer o quê? Queria se revelar para ele dentro da palavra, porque é aqui que nós temos as maiores revelações. Jeremias, você vai descer e vai ouvir as palavras que eu te dou. É bom, meu querido, quando a gente come aquilo que o Senhor dá. Não estou falando do lado físico, vamos esquecer o lado físico. Vamos falar do lado espiritual. É bom quando você só pensa uma coisa e Deus executa. Só que o porém que muitas vezes para que a gente suba, para que o Senhor nos levante, nós temos que descer primeiro. Capítulo de número 36 do profeta Ezequiel, ele diz assim: Ezequiel, suba ao monte, profetize que eu vou restaurar o povo. O profeta só ouve, mas não vê nada. Capítulo de número 37. Ezequiel, você tem que descer para o meio do vale para te mostrar um exército muito grande e poderoso. Tem coisas que você de pé pode escutar, mas tem coisas que você só consegue enxergar se você descer. É Bíblia, meus amados. O próprio Cristo, ele diz: ei, feche a porta do seu quarto, se ajoelhe na sua caminha e ore: Pai nosso que estás nos céus, que Ele te escuta. O próprio Cristo, no capítulo 23 de Mateus, na altura do versículo 12, ele diz assim: comigo é diferente, nas minhas palavras, ei, comigo é diferente. Aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta, ele será humilhado. Isso é palavra. Quanto você mais desce, mais forte você fica. Igreja, quanto você mais ora, quanto eu e você mais ora, mais instrumento a gente tem
para vencer as batalhas e as dificuldades. Sou eu que você não está conversando mole não? Estou não. Se eu for citar capítulo aqui, versículo, a gente vai passar quase a noite inteira. Se eu não esquecer e trocar. Mas tudo que a Bíblia fala é de adoração, de uma adoração pura. Só que muitas vezes a gente se levanta, a gente desce, mas a gente não está no Espírito para poder escutar aquilo que Cristo quer nos tratar conosco. Isso é muito profundo. Se levantar, descer e ouvir. Muitas vezes, o inimigo não vai atacar você com uma garra na mão, com 2 chifres e com aqueles dentes, não. Muitas vezes ele vai atacar você com um sapatinho de lã e você nem percebe. Foi assim que o povo começou a definhar. Foi assim que o povo começou a se distanciar de Deus. E Jeremias disse: ei Deus, esse povo tem um coração obstinado. Esse povo é de coração duro, o povo são perversos. Porque muitas vezes, nós nem percebemos. O inimigo chega, bate no nosso ombro, nós olhamos para trás. E se a gente estiver no Espírito, se a gente não estiver no Espírito, nós não conhecemos quem está falando conosco. A maior vergonha para o povo da casa de Deus. Os inimigos dele entram dentro da casa dele, leva tudo que ele tinha e deixa cativo numa terra bem longínqua. Vamos trazer essa palavra de mais de 3.000 anos atrás para o meio de nós. Tem acontecido hoje no nosso meio. O inimigo muitas vezes quer entrar no meio da igreja do Senhor, fazer aquele reboliço, que nem fez com o povo de Judá e de Jerusalém. E se não tiver verdadeiramente umas pessoas que estejam ligadas perante a face do Senhor, ele vai se irandar. Há vários dias o Senhor tem dito: se prepara, igreja. É o próprio Cristo que nos diz: nós não sabemos nem um dia e nem a hora. Nosso problema é que muitas vezes nós achamos que vai ser tão longe, tão longe, tão longe, e nós não imaginamos que Ele está tão perto, que Ele diz que é que nem um piscar de olho, abrir e fechar. E muitas vezes a gente se definha e a gente dorme. A palavra do Senhor diz que o negócio estava tão perverso, que se levanta profeta no meio do povo de Deus e começa a falar palavras contrárias de Jeremias. Palavras contrárias daquilo que Deus dizia. Se levantou no meio do povo profeta. E agora o povo não sabia se adorava a Deus ou se adorava demônios. Infelizmente nós encontramos momentos assim. Eu não estou falando da nossa igreja, eu estou falando na igreja de um todo. Não estou falando de placa, estou falando de palavra, estou falando de Bíblia. Meu querido, o Senhor tem dado ordem para você. O Senhor não tocou no coração das meninas do ciclo de oração essa campanha em vão, não. A Bíblia diz que quando Jeremias desce, versículo de número 3 e versículo de número 4. Jeremias diz assim: ao descer a casa do oleiro,
o seu instrumento já estava sobre umas rodas, e aquilo que ele fazia na sua mão havia quebrado, e o oleiro tornava a fazer de novo, conforme a sua vontade. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido, para você sair daqui cheio de alegria no seu coração. Ei, é melhor você se quebrar nas mãos de Deus do que se quebrar na mão de qualquer pessoa desse mundo. Davi levanta um censo em Israel, e Davi cai numa situação perversa, e o Senhor diz: agora escolha. Agora, Davi, a batata esquentou para o seu lado, Davi, escolha. Davi diz assim: Senhor, é melhor eu cair nas tuas mãos, Senhor, do que eu cair nas mãos dos homens, porque os homens não têm misericórdia, o Senhor tem misericórdia. É melhor eu e você se quebrar na mão de papai, louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas vezes eu e você estamos pior do que um caco. Mas o interessante é que o Senhor não nos deixa cair. Ele pega pedaço por pedaço, louvado seja o nome do Senhor. Ele faz conforme Ele quer e da maneira que Ele quer. Ei, se você se quebrou, se você trincou, se você andou de maneira que o povo bate nas suas costas e diz assim: ei, não sei por que você está indo para a igreja, não tem mais jeito. Você sabia que aparecem esses profetas muitas vezes? Profeta julgador. Temos profetas que aparecem assim e batem nas suas costas, sabendo de tudo que você vive. O interessante é que ele sabe tudo que você vive, ainda bate nas suas costas e diz assim: ei, se conserte. O Senhor, usando o profeta Amós, disse assim: eu não faço coisa alguma antes que eu revele aos meus servos e os profetas. Você é caco, mas você é servo. Você está quebrada. Você está trincado, rachado, mas você é servo. Essa palavra é para nós. É nós que precisamos. Se você acha que você não precisa dessa palavra, não sei nem por que você veio hoje. Eu estou aqui porque eu preciso. Nós estamos aqui pela infinita misericórdia. Nós estamos aqui porque a graça nos alcançou. Jeremias podia ter parado de pregar, foi 40 anos de peia, 40 anos de murmurações e ninguém se converteu. Por que você quer desanimar com apenas 1, 2, 3 anos? Por que você quer desanimar com pouco tempo de evangelho? Ei, eu prego e ninguém se converte. O seu objetivo, o seu foco, o seu chamado não é convenção. O seu chamado é plantar a semente do reino dos céus. Você só vai plantar. Quem dá o crescimento é o Senhor Jesus Cristo. E o lindo desse texto é que o Senhor, sem dar endereço a Ele sabe aonde Ele deve ir. E quando Ele chega no lugar desejado que o Senhor queria, o Senhor faz uma pergunta a Ele. Diz assim: Jeremias, posso eu fazer com o povo conforme o oleiro fez com esse barro? Sabia que muitas vezes a gente quer dar um oleiro e apontar o dedo para o outro, irmão Mazinho? A gente chega e diz assim: para você não tem jeito. Essa situação que você está vivendo não tem jeito. Esse casamento, o relacionamento que você está passando não tem jeito. Muitas vezes a gente quer dar uma de oleiro sem ser oleiro. Mas Cristo nesta noite faz uma pergunta a você: o que é que você acha que é difícil para você, o que eu não posso fazer? As coisas impossíveis
é para Deus e as coisas possíveis são para nós. Quando eu e você não pode, nós cremos num Deus que Ele pode tudo. Não importa a maneira do que você chegou aqui, não. O importante é o instrumento que você carrega dentro de você. E uma coisa eu tenho para te dizer nesta noite: cada um que está aqui, nós somos vasos de diferente performance. É a Bíblia que diz: uns são vasos de barro, outros são vasos de madeira, outros de prata, outros de ouro. Eu tenho uma personalidade, você tem outra. O meu defeito muitas vezes é que eu quero que você seja igual a mim. E não tem como, meu querido. Isso é palavra. O Senhor, usando o apóstolo Paulo, ele diz assim: ei, se todo mundo for mão, como é que vamos formar um corpo? Eu tenho uma qualidade, e você tem uma qualidade dentro de você. Eu tenho vários e vários defeitos, e você também tem vários e vários defeitos. Defeito não foi feito para apontar. Defeito foi feito para ser corrigido. Isso é forte. Defeito foi feito para ser corrigido. Por isso que o Senhor se levanta e diz assim: eu não posso fazer de novo. Se Ele quer fazer de novo, é algo que você tinha e perdeu. O original de restauração é isso. Algo que foi quebrado e se tornou a fazer. Isso que é original de restauração. Restauração. Imagine você. Se coloque num relacionamento que você olha e diz assim: não tem jeito nenhum para isso. Só tem um jeito. Qual é o jeito? Um dia desse eu cheguei para o meu irmão e disse assim: não tem jeito para você não. Mas ainda só tem um jeito. E esse jeito é Jesus de Nazaré. Ele é o jeito. É a única pessoa que pode quebrar algo, que pegar algo quebrado e fazer algo novo. E a Bíblia diz no versículo de número 6: eu posso tornar melhor do que era antes. Quem é esse que nem o nosso Deus? Não existe homem nenhum na face dessa terra. Todas as pessoas vão remendar alguma coisa, deixa repuxado, deixa mal ajeitado. Mas quando o Senhor quer nos remendar, nos consertar, é a Bíblia que diz que Ele deixa bonito do que era antes, meu querido. Eu conversava com um rapaz essa semana e ele diz assim: isso é interessante, porque cada um de nós que entra no Evangelho tem um passado feio e escuro. Eu disse assim: meu querido, é por isso que Cristo veio aqui. Porque aqueles que são bons de saúde não precisam de médico, quem precisa são os doentes igual a mim e a você. Por isso que o Senhor pega as pessoas todas destrambelhadas que nem nós. Tem pessoas que o Senhor coloca a mão e ela nasce num berço de ouro, que nasce e se cria no Evangelho. Mas tem pessoas que são que nem nós, cheia de defeito, andava no meio da lama, quebrado, largado. Esse é o verdadeiro Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho que pega uma prostituta, o Senhor coloca no braço e diz: minha filha, a partir de hoje você não é mais. Esse é o verdadeiro Evangelho que pega uma pessoa drogada, Jesus dá um cheiro, um abraço e diz: meu querido, ei, agora você vai ser um vaso de honra nessa terra. Esse é o verdadeiro Evangelho que o Senhor pega uma pessoa que está dentro da cadeia e brada no coração dele e diz: você vai sair daqui, mas você vai ser uma pessoa lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Esse é o Evangelho que nós devemos pregar.
não é evangelho que se coloca numa bolha de vidro, que nem muitas pessoas têm dito por aí. Dito que pregue para A, para C, quando você manda ela ir, ela não vai. Era isso que o Senhor queria mostrar para Jeremias. Jeremias, você foi chamado só para pregar, o resto é comigo. Deixe de besteira, meu querido. Você foi chamado só para isso, só para pregar. Para isso que você foi chamado. Se levante, desça e escute o que o Senhor tem a tratar contigo. Comece essa campanha. Eu já profetizo na sua vida que você vai terminar essa campanha de maneira diferente. Eu não consegui dormir direito hoje à noite, com algo bradando no meu coração e dizendo assim. Quando eu cheguei do trabalho, eu estava dizendo à irmã Raquel, a gente assim, se você tiver a oportunidade para louvar, dê o seu melhor. Se você tiver a oportunidade para pregar, dê o seu melhor. Foi isso para que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para púlpitos, não. Nós fomos chamados para o meio da rua. O Senhor disse assim: Jeremias, compre um cinto. Depois leia na sua casa no capítulo de número 13. Jeremias, compre um cinto. Mas eu não quero que você use ele, não. Vai lá na beira do rio Eufrates, enterre o cinto. Quando passou vários dias, o Senhor disse assim: Jeremias, está lembrado daquele cinto que você comprou? Coloque ele nos seus lombos. O profeta se levanta e diz assim: mas ele está fedendo, ele está fedido. Como é que eu vou pregar para o povo com esse cinto? O povo vai se afastar de mim. E Deus brada bem alto e diz assim: Jeremias, é assim que eu estou me sentindo no meio desse povo, fedido, distante desse povo. É assim que o povo tem se, é assim que Deus tem se sentido no meio de alguns evangelhos pregados por aí. Evangelho de mimimi, evangelho não é dessa forma, não. Evangelho não faz acepção de pessoas. Talvez você chegou aqui com o coração ferido, precisando de uma palavra, precisando ser renovado. Mas todas as palavras estão aqui dentro, ó. A maior profecia está aqui. Capítulo 1 de João. No princípio era o verbo, e o verbo já era Deus, o verbo já se era a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Seu coração pode estar quebrado, mas o Senhor diz nesta noite para você: você tem dono, teu pai é o oleiro, e te refaz da maneira que você está. Receba esta palavra, meu amado, nesta noite. Não importa aquilo que você fez, Papai do céu faz um vaso de detalhes por detalhes. Deus é tão maravilhoso que a uns ele dá uns olhos verdes, a outro ele dá um cabelo bonito, a outro ele dá um rosto bonito, a outro ele dá uma mão bonita, a outro ele dá um pé bonito. Deus nos faz da maneira que Ele quer. Eu não vou falar de físico agora, eu vou falar de espiritual. O seu espiritual depende do oleiro que capricha dentro de você, amém? Receba essa palavra, meu amado, nesta noite. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus.